Deixa eu te fazer uma pergunta bem sincera, uma dúvida aqui. Se a salvação é pela graça, se Jesus Cristo morreu, ressuscitou e eu creio nele, e eu fui salvo por Jesus Cristo, será que eu posso viver de qualquer jeito? Se você já se perguntou isso alguma vez, se você tem essa dúvida, ou se alguém já disse isso para você, fica aí que o devocional de hoje é para você. Tudo bom, gente? Aqui nós estamos na segunda semana do nosso devocional do Impulse. E eu convido você a caminhar com a gente ao longo de cada semana. Nós estamos na segunda, tem uma para cada semana, um devocional para cada semana do ano. E a gente está se baseando nesse livro aqui, o Fala Galera, do pastor Douglas Gonçalves, que é uma linguagem jovem. E a cada semana a gente vai trazer uma mensagem baseada nesse livro e, lógico, baseada na palavra de Deus, que é o que mais importa. Então, convido você a participar do devocional de hoje e vamos falar sobre essa questão de graça. Nem lá e nem cá. Posso pecar? Tanto faz. Ou se eu pecar, eu perco a salvação? Como é que é? Como é que funciona isso? Vamos conversar sobre isso no devocional de hoje, valeu? Tem muita confusão quando o assunto é sobre a graça de Deus. Tem gente que usa a graça como desculpa para continuar vivendo no pecado, para continuar errando. E a graça de Deus me basta e eu vivo como eu quiser. Por um outro lado, tem gente que exclui a graça de Deus e acaba vivendo assim, naquela tensão de eu não posso falhar, eu não posso errar, eu vou perder a salvação, e acaba esquecendo e tirando a graça de todo o complemento da fé e da salvação. Né? E o interessante é que a palavra de Deus é bem clara, é que a graça não é nem a questão da libertinagem, de viver com uma licença para viver na libertinagem, nem tampouco é aquela coisa que deve ser excluída para que eu viver na tensão, achando que a qualquer momento eu vou ser punido por Deus, porque não lembro que existe a graça. O texto que é a base para o nosso devocional hoje está lá em Tito, capítulo 2, do versículo 11 e o versículo 12. Eu vou ler ele para vocês aqui. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela, a graça, nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. A mesma graça que salva é a graça que ensina. E aqui eu quero falar aqui com vocês algumas coisas que não são graça. O que a graça não é? A graça não é motivo para a gente pecar. O apóstolo Paulo foi perguntado diversas vezes: poxa, você fala tanto de graça, Paulo, sobre graça, 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 e as pessoas vão entender que por conta da graça eu posso pecar à vontade, eu posso viver à vontade. E Paulo dizia que não, que a graça não é motivo para pecar. A graça é você entender que um amor maior alcançou você. E isso faz com que você olhe para isso e fale: eu não quero mais pecar. Porque se alguém morreu por mim e alguém me salvou, por que eu vou viver no antigo mundo, na antiga forma, se a graça me salvou? Quem realmente entende a graça não fica usando ela como termômetro. Até que ponto eu posso agir, fazer, pecar? Até que ponto, até que local posso chegar sem falhar? Né? Até onde a graça me basta? Não. Quem entendeu a graça olha para isso e fala: como eu posso viver para agradar aquele que me salvou, aquele que se entregou por mim, aquele que derramou graça sobre mim? Como é que eu posso viver para agradar esse Deus maravilhoso que me amou tanto, 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 que derramou sua graça sobre mim? O livro ele traz uma ilustração de uma história pensando numa pessoa que perdeu tudo, 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 e estava morando debaixo da ponte, quando de repente chegou um funcionário de uma pessoa e disse: olha, o teu primo distante recebeu uma herança e ele quer dividir essa herança com você e ele quer te tirar dessa situação. E aí a pessoa que está naquela situação não entende o que está acontecendo e fala assim: mas quanto é essa herança? Não esquenta a cabeça, a pessoa fala: não esquenta a cabeça, essa herança é suficiente para você viver pro resto da sua vida. É em torno de 2 bilhões de reais. E aquela pessoa fica falando: mas o que eu fiz? Não, você não fez nada, ele simplesmente quis presentear você com isso. Mas o que ele quer? Mas o que ele quer de mim? Não, ele quer só que você deixe de fazer algumas coisas que você vivia fazendo aí, que te levaram a chegar nesse estado de morar na rua. Você acha que essa pessoa que recebeu essa herança, ao encontrar aquela pessoa, não vai sentir alegria pelo gesto que aquela pessoa fez por ela? Que aquele primo que ele nem lembrava que existia e que doou uma herança para ele, você acha que não vai ter gratidão? Você acha que aquela pessoa vai querer viver da mesma forma, entendendo que alguém fez um ato de amor tão grande? Imagina só então nós, entendendo a obra da cruz, entendendo o que Jesus fez por nós na cruz, não tem como a gente olhar para isso e continuar vivendo como quer, como
continuar vivendo uma vida de pecado ou continuar vivendo naquela tensão de eu tenho que fazer. Não, é entender que eu estava numa situação que eu não tinha salvação. E ele veio até mim, Jesus veio até mim, Deus veio até mim através de Cristo e me trouxe a salvação. E me entregou de graça essa salvação. Então, a partir disso, eu olho para o plano da salvação, eu olho para aquilo que Jesus fez para mim e eu olho para ele e falo, obrigado, Pai. E o que eu posso fazer para ser grato a Ti? E ele fala, vá e não peques mais. Segue a tua vida. Faça discípulos. Seja um pequeno Cristo. Seja um discípulo de Jesus. A graça é o motivo da gente olhar para o pecado e falar, eu não quero mais viver dessa forma. Porque alguém me alcançou, porque alguém me amou, porque alguém chegou até mim, porque alguém me salvou. E eu olho para o pecado e falo, não quero viver dessa forma mais. Mas se um dia vier a acontecer de falhar, pecar, eu sei que a graça de Deus vai se derramar sobre mim, e a graça de Deus vai me ajudar a levantar, e a graça de Deus vai me ajudar a restaurar, e a graça de Deus vai me ajudar a caminhar e vai me dar força. Então lembrar da graça de Deus, o favor que eu não merecia, ele deu para mim, é muito importante. A verdade é que o ser humano, em quase tudo na vida, gosta de viver nos extremos. E talvez hoje você esteja, muito provavelmente hoje você esteja num dos extremos. Ou vivendo uma vida de roda solta, vivendo de qualquer jeito, deixando a vida te levar e entendendo que, não, mas a graça de Deus, Deus já fez por mim e eu posso viver e depois a gente acerta as contas. Ou você pode estar vivendo do outro lado, falando, não, eu não vou fazer, poxa, eu pequei, eu caí, mais uma vez, Deus não vai me aceitar, Deus não vai me salvar, eu vou perder a salvação, Deus não me ama mais. Você pode estar vivendo nos dois extremos. A realidade é que Deus não quer que você viva nos dois extremos. Deus quer que você viva no equilíbrio, quer que você entenda que a graça não é religiosidade, que a graça não é libertinagem, mas que a graça é presente de Deus, que nos leva e que faz com que a gente olhe para esse presente, olhe para quem nos presenteou, em atitude de gratidão, vivamos da forma mais pura e mais sincera que existe. A gratidão é o segredo. Olhar para a graça e falar, Jesus, obrigado, Senhor, obrigado pelo que o Senhor fez por mim, pelo plano da cruz, pelo plano da salvação. E agora eu quero só viver para retribuir, para agradecer e para ser quem o Senhor quiser que eu seja. Saia dos extremos. Não vai viver mais a partir de hoje, não viva mais a partir de hoje na religiosidade, medo de perder a salvação, medo de não ser aceito por Deus, por alguma coisa que você fez ou deixou de fazer. Deus já morreu por esse pecado. Do outro jeito, no outro extremo, Deus não quer que você viva de qualquer forma, sabe, largado depois a gente acerta. Não, o tempo é hoje, o tempo é hoje, o tempo é agora. E se você está vivendo nesses dois extremos, Deus convida você para sair desses extremos e viver no equilíbrio chamado a graça de Deus. Lá no começo do devocional, a pergunta era, a graça me dá, já que tem a graça, eu posso fazer o que eu quiser? Ela me dá liberdade para viver do jeito que eu quiser? Apaga essa pergunta. Não é essa a pergunta que eu devo fazer. A pergunta que eu preciso fazer é, depois de tudo que Jesus fez por mim na cruz, como eu quero viver a partir de agora? Depois de ele derramar a graça sobre mim e me salvar, como é que eu quero viver daqui para frente? Pensa nisso e leva isso para sua vida. Esse foi o nosso devocional da semana 2. A gente tem ainda mais algumas semanas pela frente. Se eu não me engano, são mais 50 semanas. Então tem devocional demais aí para você. Se você curtiu essa mensagem, manda para o teu amigo, curte aqui, deixa um comentário. A gente precisa mandar essa mensagem para mais e mais pessoas. O Impulse, ele é de uma igreja, ele é da nossa comunidade, mas essa mensagem é para qualquer um. Então, que essa mensagem possa alcançar todos aqueles que o Senhor Jesus deseja alcançar. Valeu? Até a próxima, gente. Obrigado.